Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Que Deus venha, através desse devocional, desse momento nosso de meditação na palavra e oração, Deus venha falar ao teu coração, Deus venha te mostrar aquilo que Ele tem pedido, aquilo que Ele tem falado, os caminhos que Ele tem direcionado você, que você possa hoje poder entender que os planos de Deus, eles são maiores, melhores. Os planos de Deus a teu respeito são extraordinários, perfeitos para a tua vida. Mas vai chegar fases, processos na tua caminhada que Deus ele vai provar o teu coração. Aonde está o teu coração? Lá em Mateus 6:21, fala que aonde estiver o seu tesouro, aí está o teu coração. Então, aonde está o teu coração? O que você tem dado valor na tua vida? Qual é a medida? Qual é o tamanho? Qual é a importância que você tem dado para suas coisas, para aquilo que você considera como primordial, como o mais importante? Será que essas coisas elas estão tomando o lugar de Deus? Porque Deus ele vai te pedir. Deus ele vai provar. Entenda uma coisa, que Deus ele nunca vai querer o que sobra. Deus ele não quer as nossas sobras. Deus não quer aquilo que nós também não queremos. Deus não quer aquilo que você está descartando. Aquilo que você tem ali sobrando na tua vida. Deus, ele quer aquilo que te custa. E o que te custa? É o tempo? O que te custa é ter qualidade com o Senhor? O que te custa é você ficar o dia inteiro presa a um celular? O que custa a você? Seu relacionamento, suas amizades, seu trabalho? O que custa para você? Porque aquilo que custa para você, Deus ele vai provar. Não para Ele, porque Deus já sabe. Deus conhece o nosso coração. Mas essa prova que Deus permite a nossa vida é para nós mesmos. Para provar a nossa fé, provar a nossa vida com Ele. Para nós podermos avaliar o que precisa ser mudado. O que precisa ser deixado de lado. O que precisa ser dado realmente o devido valor. Então eu convido você a abrir comigo lá em Gênesis 22. É uma passagem tão conhecida, mas ela fala tanto ao nosso coração. Porque Deus aqui ele vai pedir para Abraão algo que custa muito. Muito para a vida dele. Que é o seu filho Isaque. Qual tem sido o Isaque da tua vida? O que para você tem muito valor, algo que você sonhou muito, algo que talvez você tenha colocado numa classificação, num patamar, num pódio maior do que Deus. Qual é o teu Isaque? Vamos ler? Gênesis 22. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado.
No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Que pergunta, hein? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou o seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então, estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e lhe disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negado o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará a cidade dos que lhe foram inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Veja aqui, obediência. Obediência àquilo que o Senhor tinha mandado Abraão fazer. Abraão, ele era amigo de Deus. Então ele confiava no Senhor. E Deus, ele pede para Abraão algo que ao coração de Abraão era muito impossível. Era impossível, era muito doloroso. Porque você conhece a história de Abraão e Sara. Eles receberam uma promessa de que eles seriam os pais de uma nação. Abraão recebeu uma palavra diretamente de Deus, dizendo a ele que ele iria gerar uma nação, que a partir da vida dele, de Abraão, toda uma descendência seria criada. Abraão já era velho, sua esposa estéril. Eles ali, Sara, ela num ímpeto de querer resolver essa situação, ela tinha uma escrava, Agar, e ela dá Agar para seu marido Abraão, para gerar o filho desta promessa. Só que a promessa de Deus era específica. Era que Sara e Abraão iriam gerar o filho da promessa. E nós muitas vezes colocamos os nossos pés pelas mãos. Queremos ajudar a Deus como se ele precisasse de nós, precisasse da nossa ajuda. Então ali é gerado um filho, Ismael, pela escrava Agar, que não era o filho da promessa. Porque os planos de Deus, eles são perfeitos. Os planos de Deus nunca são frustrados. Aquilo que Deus, ele prometeu para você, é para você. Deus, ele não vai dar uma promessa para você, liberar uma palavra sobre sua vida, que outra pessoa vai gerar esse processo, gerar essa palavra. Aquilo que é teu é teu. Aquilo que Deus tem para tua vida é para você viver. Então não queira ajudar a Deus. Não queira
mudar, queimar processos, acelerar etapas na sua vida. Porque tudo vai acontecer no tempo perfeito de Deus, no crono de Deus. E ali é gerado Ismael. Ismael não é o filho da promessa. E a palavra de Deus vai dizer para nós que no tempo certo, no tempo de Deus, Sara engravida. E ali ela vai gerar o filho tão esperado, o filho tão sonhado, o filho tão amado, que era Isaac. Aí, os dois meninos ali crescem, Ismael é mais velho, e tem ali uma festa para Isaac. E nessa festa, Sara fica possessa ali com Ismael, porque ela olha para Ismael e ela vê que aquele menino ali foi gerado de uma forma que não era o que Deus esperava, não era o que Deus queria. E ela ali, ela não quer mais aquele menino lá. E ela manda Abraão mandar embora a mãe e o filho. E Abraão com o coração muito apertado, com o coração triste, porque ele amava também Ismael. Mas Deus fala para ele, pode mandar para o deserto que eu vou cuidar deles. Olha a obediência desse homem. Mandou para o deserto. Não era o filho que ele mais amava, não era o filho que ele tanto desejou, mas ele amava Ismael. Aquele menino não tinha culpa de nada. Ele amava o seu filho. Mas debaixo de uma palavra de Deus, onde Deus garante para ele que ele iria cuidar de Ismael. Então, Abraão, debaixo dessa palavra, ele manda a mãe e o filho ir embora do deserto. E aí aqui é onde nós vamos meditar na palavra de hoje, que passado algum tempo, então passou-se um tempo, aonde ele manda Ismael embora. Passado esse tempo, Deus ele vai provar o coração de Abraão. Porque eu fico imaginando esse tempo que se passou, Abraão tá vendo ali o seu filho crescer, o seu filho amado, tão sonhado. E ele ali vivendo alegrias ali com seu filho, vendo seu filho crescer saudável, feliz, olhando para aquele menino e vendo ali a promessa de Deus sobre a vida dele. E aí de repente Deus manda pegar aquele menino e sacrificá-lo. Claro que Deus não ia fazer isso, porque Deus, ele nunca iria pedir para alguém matar outra pessoa para ele. Jamais. O sacrifício, ele entrou pela desobediência de Adão e Eva lá no Éden. E o primeiro a fazer um sacrifício foi o próprio Deus, aonde ele sacrifica ali animais para fazer vestimentas para Adão e Eva quando eles perceberam que eles estavam nus diante de Deus. Então, Deus ele não ia jamais sacrificar Isaac. Ele estava provando o coração de Abraão. Eu creio que se ele fez essa prova de Abraão, sabendo do coração, porque Deus ele conhece o nosso coração. Ele é aquele que nos esquadrinha no mais profundo de nós. Então, se ele estava pedindo Isaac para Abraão, é porque o coração de Abraão estava inclinado pelo filho. Abraão estava ali muito feliz, amando aquele menino. E Deus olhou para aquela situação e falou assim, deixa eu ver, deixa eu provar ele. Deixa eu ver aonde está o tesouro dele. Quem é o verdadeiro tesouro? Porque Abraão ele é conhecido como amigo de Deus. Então Deus está ali provando se realmente essa amizade, essa obediência, essa comunhão, esse relacionamento com ele era verdadeiro da parte de Abraão. Então ele vai pedir, Abraão, Deus ele vai pedir para nós
aquilo que nós amamos. Veja que ele fala assim para ele no versículo 2: toma seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama. Quando o Senhor está dizendo para ele aqui, seu único filho, ele não está descartando Ismael, que Ismael também era filho de Abraão. Mas quando ele fala aqui seu único filho, é porque Isaque era o único filho da promessa. Era o filho da promessa de Deus. Era o único filho desta promessa. Era o único filho a quem o Senhor havia prometido para Abraão e Sara. Então, o Senhor está pedindo algo que fazia parte de uma promessa. Algo que ele amava demais. Algo que para ele iria custar. Porque ele esperou tantos anos sem poder ter filho. Sara era estéril. Então, ele sabia que esse era o único filho que eles tinham. De Abraão e Sara. Não tinha outro. Porque o outro era de Abraão e Agar. Que não era o filho da promessa. Foi um filho ali da desobediência de Sara. E da concessão de Abraão. Abraão consentiu. Mas Isaque era o único filho a quem ele amava. Veja que quando o Senhor, ele fala para ele, Abraão, e ele responde, eis-me aqui. Aqui mostra a prontidão em ouvirmos a palavra de Deus. Aquilo que o Senhor vai nos direcionar, aquilo que o Senhor vai nos pedir, aquilo que o Senhor vai nos provar, nós temos que estar prontos para ouvi-lo e obedecê-lo. Então o Senhor aqui, logo em seguida, ele fala, toma o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vai para a região de Moriá, e sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Imagina esse homem, nessa noite, porque no dia seguinte, na manhã seguinte, Abraão levantou e já foi organizando as coisas. Então você imagina que Abraão recebe essa ordem de Deus. Ele não vai contar para Sara, porque Sara não iria permitir. Então ele fica ali em secreto, na obediência com o Senhor. E ele passa ali durante toda a noite pensando. E eu acho que ele passou muitas coisas na cabeça dele. Mas todas essas coisas que passaram na cabeça de Abraão, elas não estavam acima da sua fidelidade com Deus. E ele pensa, se Deus mandou, eu vou obedecer. Se Deus quer o meu filho, aquilo que me custa, aquilo que eu tanto amo, aquilo que por uma vida toda eu desejei e esperei, Ele sabe o que está fazendo. E eu vou obedecer. Tem coisas na nossa vida que não adianta nós ficarmos questionando a Deus. Mas por que o Senhor está me pedindo isso? Por que o Senhor está falando isso? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por esta prova? Por que o Senhor está me provando? Nós temos que obedecer ao Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas. E todas elas vão cooperar para um bem maior, mesmo que nós não vamos entender naquele momento, irmãos. Eu ontem estava conversando com uma amiga minha e a gente estava lembrando de coisas que aconteceram com ela no passado e de coisas que aconteceram comigo. E aí ela pegou e falou assim para mim, né? Poxa, por que será que a gente tem que ter passado por tudo isso? Por que você, Renata, teve que ter ficado viúva, com um filho com problemas, e depois ter sofrido da depressão, ter tentado suicídio tantas vezes? Por que teve que passar por tudo isso para hoje você estar aqui? Não seria muito mais fácil se nós não tivéssemos passado por nada? Ela também passou por problemas muito sérios na vida dela. E aí nós concordamos numa coisa.
Se não tivéssemos passado por nada disso, hoje nós não estaríamos aqui. Porque todas as provas, todos os livramentos, todas as aflições, todos os vales atravessados me trouxeram para Deus. E talvez se na minha vida tivesse sido tudo mil maravilhas, como um comercial de uma margarina de televisão, eu não iria buscar Ele. Eu não iria entender a minha dependência nele. Eu estaria vivendo debaixo da minha força, debaixo das coisas que eu talvez achasse que seriam mais importantes ou mais eficazes e não teria nunca buscado a presença de Deus. Então Deus, ele vai nos provar. E ele vai nos provar em situações diversas. Nós vamos ser provados muitas vezes na nossa vida, irmãos. Muitas vezes. Hoje numa situação, outra em outra situação específica. Nós não podemos tudo na nossa vida endemonizar. Não acha que tudo é demônio. Ah, isso aqui é prova do... Isso aqui é o diabo que está fazendo eu passar. Porque isso aqui é perseguição. Nem tudo é ele. Tem muitas coisas que é Deus que está provando a nossa fé. A nossa fidelidade, a nossa comunhão com ele, o nosso relacionamento. E ele vai muitas vezes permitir situações para isso. E como nós seremos? Qual será o nosso resultado? Que resultado nós alcançaremos? Deus, ele nos prova para nos aprovar. Deus, ele nunca vai te provar em algo que você não seja capaz de fazer. Ele não vai te provar para você ser reprovado. Ele vai te provar para você ser aprovado. Então, como nós vamos nos posicionar diante dessas provas? Nós vamos ficar rebeldes, nós vamos desistir, nós vamos retroceder ou nós vamos nos manter firmes, sabendo que ele está no controle, sabendo que isso que ele está nos provando, ele mesmo vai nos dar a resposta, ele mesmo vai fazer com que nós saiamos dessa prova vencedores. Veja que Abraão aqui, ele dormiu, no dia seguinte ele preparou tudo para ir. Porque dentro dele, ele sabia que o Senhor estava no controle. E que mesmo que seu filho morresse, Deus o traria de volta. Porque ele é Deus. E não há impossível para o nosso Deus. Então aqui ele foi fiel ao Senhor. Lá em Hebreus 11, no versículo 17, Paulo fala assim, olha, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Então, olha só, Deus, ele deu uma promessa. Deus não ia voltar atrás na promessa dele. Se Deus disse para Abraão que através do seu filho, toda uma geração seria criada, como que Deus ia pedir para Abraão matar esse instrumento da promessa de Deus? Então Abraão tinha fé. A fé de Abraão estava acima daquela circunstância, acima daquela prova. Tanto é que Abraão, ele fala assim, olha, no terceiro dia de viagem, lá no versículo 4, no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Gente, Abraão ficou 3 dias viajando, procurando o lugar aonde seria feito o sacrifício. Ele ficou 3 dias olhando para o filho dele. Ele ficou ali 3 dias lembrando do bebê Isaque, de Isaque engatinhando, Isaque andando, Isaque aprendendo a falar as primeiras palavras, das gracinhas de Isaque.
3 anos, 3 dias. E ele ali em nenhum momento, a palavra de Deus vai dizer aqui para nós, ele se desesperou, ou ele pegou e falou assim, eu vou voltar, não vou fazer isso. Ele permaneceu 3 dias viajando. Com o coração dele, ao mesmo tempo, temeroso, mas confiante. Ao mesmo tempo que o coração dele, como pai, estava ali triste, mas ele como filho de Deus, amigo do Senhor, ele não deixava de confiar. E ele permaneceu ali por 3 dias viajando. E quando eles chegaram, eles viram ali o lugar de longe. No versículo 5 fala que ele disse aos servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e Isaac, nós vamos até lá. O que o Senhor estava pedindo era para Abraão fazer com Isaac. Não era para os servos estarem juntos. O que Deus pede para você é para você fazer. Não envolva outras pessoas. Porque isso é um processo entre você e Deus. Aquilo que Deus está pedindo para você fazer, faça. Não deixe de fazer. E não queira envolver outros. Não queira pedir ajuda para outros. Se Deus está pedindo para você, é porque Ele está te capacitando. É porque Ele te está dando as forças necessárias para você cumprir com aquilo que Ele está pedindo. Então Ele fala para eles, podem ficar aqui porque eu vou subir ao monte com o rapaz, com Isaac. Nós adoraremos e voltaremos. Olha aqui a fé de Abraão. Abraão está crendo que ele vai subir lá, ele vai adorar a Deus, entregar o filho dele como sacrifício, mas ele diz assim, nós voltaremos. Então quer dizer, nós estamos indo adorar, eu e Isaac, e eu e Isaac voltaremos. Olha a fé. Eu vou lá adorar, vou sacrificar o meu filho, provar a Deus a minha fidelidade, a minha obediência. Deus vai ressuscitar o meu filho e nós voltaremos. Então ele não está ali desesperado e questionando ao Senhor, porque ele sabe que tudo aquilo que Deus pede é perfeito, irmão. Tudo que Deus começa, Deus termina. E os planos do Senhor nunca serão frustrados na tua vida. Amém? Nunca vai ser frustrado. O Senhor não vai começar algo e de repente chegar e falar assim, ai, não deu certo. Peraí, filha, eu vou te colocar nesse caminho agora. Não. Aquilo que você tem para viver já está projetado, planejado por Deus desde a eternidade, irmão. Deus não vai fazendo as coisas no meio do caminho que nem a gente. Que uma hora você vai por um caminho, depois você faz por outro, uma hora você quer uma coisa, depois você quer outra. Não. Tá tudo planejadinho. A sua história, ela tá toda escrita. Desde do dia que você foi gerado. Desde o dia que você era apenas uma célula. Até o seu último suspiro nessa terra. E há um plano muito maior para você por toda a eternidade. Esse é o nosso Deus. Ele é um Deus de promessa. Ele é um Deus de palavra. Ele é um Deus fiel e cumpridor de tudo aquilo que Ele nos promete. Então, se havia uma promessa, uma palavra sobre a vida de Isaac, não faria sentido. Abraão então pensa assim, não, mas se ele me deu uma palavra de que meu filho ia gerar toda uma descendência, uma nação, e agora meu filho vai morrer? Para Abraão estava muito certo, não, eu vou adorar com ele e nós vamos voltar, porque alguma coisa o Senhor vai fazer. Deus vai prover um cordeiro, Deus vai prover algo, e se não tiver nenhum cordeiro ali, meu filho vai morrer, meu filho vai voltar a viver.
mas Deus vai fazer. E Deus vai fazer na tua vida. Deus vai prover o cordeiro. Mas você tem que abrir mão daquelas coisas que você ama mais do que Deus. Nós podemos gostar das coisas, podemos aproveitá-las nessa terra? Claro que sim. Porque é o próprio Deus que derrama sobre nós as bênçãos, irmãos. Nós não temos que viver com voto de pobreza, com voto de não querer nada. Nós temos que sim ir atrás das coisas, ter casa, ter carro, fazer faculdade, querer comprar as coisas bonitas, ter as coisas agradáveis para nós, sim. Deus permite tudo isso. Mas nada dessas coisas ou pessoas podem estar no lugar de Deus. Deus ele tem que estar acima de todas as coisas, de todas as pessoas da nossa vida. Nada pode ocupar o lugar de Deus. Porque se ocupar o lugar de Deus, Deus ele vai te provar e ele vai te pedir. Porque ele tem que estar no lugar dele, no lugar de Deus, acima de tudo e acima de todas as coisas. Se algo estiver no lugar dele, ele vai te provar. Ele vai te pedir. Porque ele vai pedir aquilo que está custando para você. Aquilo que para você está tendo um valor acima de tudo. E aí é onde nós somos provados. É aonde Deus ele vai nos pedir algo. Se Deus estiver na tua vida acima de todas as coisas, aquilo que ele pedir para você, você prontamente entregará. Porque essas coisas não estão ocupando o lugar de Deus. Mas quando nós passamos a idolatrar coisas e pessoas, idolatra filho, idolatra marido, idolatra amigo, idolatra esposa, idolatra objetos, idolatra internet, idolatra celular, idolatra trabalho. A idolatria não envolve somente a imagens feitas por homens, irmãos. A idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Idolatrar algo pode ser o que for, quem for. É quando nós colocamos aquilo ou aquele no lugar aonde é exclusivo de Deus. Quando você passa a viver por aquilo ou aquele, aonde tudo que envolve isso é o mais importante na tua vida, você não consegue viver sem, você está idolatrando. Você está colocando num lugar que não é para estar. Então aqui, ele entende isso. E ele sobe ali, nesse monte. Ele coloca ali a lenha sobre o ombro do filho. E eles sobem ao monte. E o filho não questiona nada. Essa passagem aqui de Abraão e Isaac, ela tipifica Jesus Cristo. Quando Jesus, ele é levado ali, ele carrega o madeiro. E ele é levado ali para uma condenação, aonde ele não questiona. Ele vai como uma ovelha muda ao matador, sabendo que vai morrer. E ali ele se entrega totalmente ao que o Pai mandou ele fazer. Então aqui, essa passagem, ela vai tipificar uma passagem messiânica, comparando aqui com o que iria acontecer com Jesus. Veja que Isaac, ele leva ali a lenha e eles sobem. E aí Abraão, ele fala para ele, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Deus, ele vai prover. Deus, tudo aquilo, irmão, que é falta na tua vida, Deus proverá a partir do momento que você o adorar. Porque veja que ele fala, nós, depois de adorarmos, nós voltaremos
Abraão estava subindo ali aquele monte para adorar ao Senhor e entregar o seu filho como um sacrifício vivo em adoração a Deus. Quando eu adoro ao Senhor e eu entrego tudo o que sou, tudo o que eu tenho diante do meu Deus, diante do meu Pai, Deus ele vai prover. Deus ele vai abrir porta dentro de porta. Deus ele vai romper com cadeias, quebrar correntes. Amém? Porque ele é Deus e não há nada que ele não possa fazer. Ele é Deus do impossível e Deus de milagre. Então aqui Abraão ele está certo, convicto que Deus vai prover. Deus proverá. E eles sobem ali. E ele pega ali, ele amarra o seu filho, tá tudo preparado. Seu filho não reage, seu filho entende, assim como Jesus entendeu. E ele ali, deita ali, o pai amarra, pega a faca para sacrificar. E quando ele vai fazer isso, o anjo do Senhor, o próprio Deus, ele vem e fala, Abraão, Abraão. E olha a resposta novamente de Abraão. Eis-me aqui. Independente do que Deus pede para nós fazermos, que nós estejamos prontos sempre a ouvir a sua voz e a obedecer ao Senhor. Veja que aqui prontamente ele responde ao Senhor. E o filho dele está lá, amarrado em cima de um altar, pronto para morrer. E quando ele ouve a voz do Senhor, ele responde, eis-me aqui, Senhor. Será que nós estamos prontos para ouvir a voz de Deus? Será que quando Deus te pede algo, você prontamente obedece? Ou você fica perdendo tempo em questionar, em querer entender? Tem coisas que na vida, nessa terra, nós não vamos entender. Tem coisas nessa terra que serão mistérios para nós por toda a nossa vida. Elas não terão respostas. Mas cabe a nós obedecermos a palavra do Senhor, que ela é viva, ela é eficaz e ela é imutável. Deus sabe o que está te pedindo. Basta você obedecer só. Não cabe a você ficar questionando por quê, quando, onde. Eu não queria assim. Eu queria de outra forma. É simplesmente responder ao Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui, Deus. Me usa, me capacita. Eu estou aqui para te obedecer. Eu estou aqui para fazer aquilo que o Senhor está mandando eu fazer, mesmo não entendendo. Eu vou obedecer. Porque Deus, ele sabe o que está fazendo. E aqui, quando Abraão, ele leva ali o seu filho até aquele altar e ele o amarra, está ali pronto com o cutelo na mão para sacrificar, ali Deus tem a aprovação de Deus. Porque Deus fala, esse é meu servo fiel. Ele realmente é meu amigo. Isaac não está no lugar de adoração. Isaac não está em primeiro lugar. O coração dele, de Abraão, foi aprovado por Deus. Então ele fala, não toque no rapaz. Não faça nada. Agora sei que você teme a Deus. Porque não negou o seu filho, o seu único filho. Não negue as coisas para Deus. Seja fiel, esteja pronto a entregar tudo aquilo que Deus tem pedido para você. Seja fiel. Quando Deus ele pediu para mim que eu entregasse para Ele a minha cozinha saudável, todos os meus clientes, todos os cardápios, todos os cursos que eu tinha feito,
de comida saudável, aonde eu estava ganhando um bom dinheiro. Eu ganhava um bom dinheiro ali. Estava ficando muito conhecida, vendendo muita marmita saudável, salada no pote. Nossa, eu estava super bem. A minha intenção era de montar um restaurante. Tava tudo planejado na minha cabeça, já tinha visualizado tudo. Só que eu não tinha mais tempo para ele, porque era muito corrido. Era desde as 6 horas da manhã dentro de uma cozinha até 5:30 da tarde. E eu saía da cozinha e eu ia fazer as compras pro dia seguinte, porque eu comprava tudo fresquinho. Então, era um ritmo muito corrido. E Deus, ele vem e me prova. E ele fala para mim: não quero mais. Não quero mais que você continue com isso, Renata. Porque se você não parar, não desacelerar, eu vou parar você. Porque eu te quero no altar. E quando ele falou isso para mim, eu lembro que eu estava montando marmita, as marmitinhas, para fazer as entregas. E aquilo veio em mim assim, meu coração ficou tão apertado. E eu assim me senti tão envergonhada diante dele. Porque eu orava tanto, pedia tanto para que ele me desse uma direção, para que eu fizesse alguma coisa. E quando ele abriu essa porta para mim, eu deixei ele de lado, porque eu não tinha tempo. Não porque eu não queria, porque eu não tinha tempo. Na minha cabeça eu não estava fazendo nada de errado. Eu ia na igreja de domingo, ia na igreja de quarta-feira, ia na oração, tudo certinho. Mas no meu dia a dia eu não buscava mais ele. E aí eu entendi. Eu poderia ter ficado com a cozinha? Poderia. E ter acordado de madrugada para orar, e poderia ter feito isso. Mas eu entendi que aquela cozinha, aquelas coisas estavam tomando conta do meu coração de uma forma que Deus estava ali me provando, porque realmente eu estava adorando tudo aquilo. E tudo aquilo estava acima de Deus. Então eu tive que radicalmente parar com tudo. E aí eu comecei a ligar para os clientes e avisando que eu ia só terminar aquele mês, porque eu tinha os mensalistas. Então eu só ia terminar aquele mês, tal, e eu não ia ter como continuar, porque eu tinha outras prioridades que tinham surgido, tal, não sei o que, e fui acabando. Aí vendi o fogão, vendi tudo que eu tinha industrial, para não mais voltar, porque eu amo ficar na cozinha, eu amo cozinhar. Então eu sabia que se aquilo lá ficasse lá, naquela minha cozinha que eu tinha montado, mais cedo ou mais tarde eu ia voltar. E muitas vezes, eu confesso para vocês, muitas vezes eu tenho vontade de voltar. Às vezes eu falo com meu marido, eu falo para ele, não, acho que eu vou voltar a trabalhar, e eu vou voltar a fazer as comidas, porque eu sei que se eu voltar vai dar tudo certo, eu sei que eu tenho cliente para isso, eu sei que eu tenho mercado para isso. Só que quando eu falo isso, depois eu me lembro do dia que ele me pediu, porque ele tinha outros planos para mim, outras coisas para eu fazer, que não tinha nada a ver com a cozinha. Então, Deus, ele vai pedir para nós aquilo que nós amamos. E como que nós estamos respondendo? Ah, não, agora não, eu não vou parar. Ah, não, eu não vou entregar. Ah, não, eu não vou deixar de andar com fulano. Ah, eu não vou abrir mão disso. Ah, eu não vou. Como que nós estamos? Ou será que nós estamos diante dele falando, eis-me aqui, Deus. Eu estou aqui. Porque eu sei que o Senhor proverá. Eu sei que eu abrindo mão, eu sei que eu deixando isso, o Senhor vai prover o cordeiro na minha vida. Quando eu abri mão
das coisas da cozinha, aquilo que o Senhor proveu na minha vida foi muito maior do que o dinheiro que eu ganhava. E eu ganhava um bom dinheiro. Mas o que eu recebi do Senhor, o que eu recebi espiritual do Senhor, foi muito maior e melhor do que eu tanto corri atrás. Eu trabalhava igual uma louca, irmão. Eu corria para um lado, corria para o outro. Eu não tinha tempo de almoçar direito. Porque eu não sei falar não para as pessoas. Então, a pessoa me pedia e eu não tinha pronto. Eu ia lá, eu fazia, porque eu não conseguia explicar para ela que o horário já tinha acabado. Então, eu entregava coisas fora do horário, cozinhava fora do horário. Porque eu queria suprir ali as pessoas, servir, de uma certa forma ser aceita por elas. Existia ali uma carência minha em querer ser aceita, ser reconhecida. E aí em Deus, Ele foi trabalhando em mim essa identidade, que nós não precisamos de correr atrás de diplomas, de certificados para sermos algo. Quem somos nele? O que Ele espera de nós? Para onde o Senhor vai nos levar? Ele tem me levado a lugares que eu nunca imaginei na vida. Ele tem me levado na presença dEle, em coisas na presença dEle que eu nunca tinha sonhado em viver, em ter essas experiências, em ouvir a sua voz. Ele tem me direcionado a continuar a faculdade de teologia, a escrever o livro, a trabalhar com pessoas, ser um instrumento dele. Então, sou grata a ele, porque aquilo que ele me provou, ele me aprovou. Porque eu entreguei o meu Isaac para ele. Eu entreguei. Mesmo sabendo que muitos iam criticar, mesmo sabendo que outros iam falar mal, mas eu tinha que entregar o meu Isaac para ele. Então, aquilo que o Senhor tem pedido para você, entregue a ele, porque ele sabe porque ele está te pedindo. Ele não vai pedir algo aleatório, sem sentido para a tua vida, jamais, irmão. Jamais. Deus não faz graça com a gente e Deus não faz vingança com a gente. Deus não faz nada que seja para o mal. Tudo aquilo que Ele pede para nós é porque Ele sabe que nós podemos dar para Ele. Aí cabe a nós escolhermos entregar ou não. Mas Ele sabe que você é capaz. E se você não tiver força, se você não tiver naquela situação a capacidade, Ele vai derramar sobre você a capacidade necessária para você tomar essa iniciativa, tomar essa atitude e entregar para Ele aquilo que Ele está pedindo. Então hoje é dia de você entregar o seu Isaac ao Senhor. Aquilo que você tem adorado, aquilo que você tem colocado num pedestal, entregue para Ele. Entregue para Ele. Esteja por completo para Ele. De todo o seu coração. Lá em Jeremias 29:11 fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o teu coração. Que você possa entregar todo o teu coração ao Senhor. Porque aquilo que você tem buscado, em Deus você encontrará. Porque você está inteiro para Ele. Amém? Abraão, ele era conhecido como amigo de Deus. Amigo é aquele que nós podemos confiar. Aquele que nós sabemos que não vai nos deixar na mão. Aquele que nós sabemos que está sempre pronto para nos ajudar. Que nós possamos ser assim com o Senhor. Estarmos prontos para Ele. Para aquilo que Ele pede, que o Senhor possa olhar para nós e saber, na Renata eu posso confiar isso. Porque eu sei que ela vai fazer. Porque eu conheço o coração dela. Que Ele possa olhar para você e falar: essa eu sei.
Essa eu não tenho sombra nenhuma de dúvidas, porque eu sei que ela vai até o fim, porque eu sei que ela é fiel a mim. Amém? Que nós possamos ser fiéis ao Senhor, assim como Ele é fiel conosco. Assim como toda a palavra que Ele tem sobre a tua vida, ela vai se cumprir em nome de Jesus. Você nunca vai se decepcionar com Deus. Isso você pode ter certeza absoluta dentro de você, que Deus nunca vai te decepcionar. Amém? Deus nunca vai deixar você na mão. Nunca. E aquilo que Ele começou, Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E Ele vai surpreender você. Porque aquilo que você recebeu, talvez uma palavra lá atrás, e você acha que Deus se esqueceu, Deus não se esquece. Se não aconteceu ainda, é porque não chegou a hora. Porque na hora certa, você vai elevar os seus olhos ao céu e falar: Deus, muito obrigada, porque o Senhor cumpriu tudo aquilo que o Senhor falou a meu respeito, sobre minha família, sobre minha vida. Obrigada, Deus. Obrigada, porque eu sei que o Senhor tudo pode fazer e que o Senhor é fiel a mim. Que sejamos fiéis a Ele, amigos, obedientes de Deus. Amém? Vamos orar? Nesse momento, que você fecha os seus olhos e começa aí a entregar a Ele. Entrega o seu Isaac. Se você não sabe qual é o seu Isaac, ora a Deus, porque Ele vai te mostrar. Você pode ter certeza que Ele vai mostrar para você. E aí você vai dizer para Ele: eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui. Se é isso que o Senhor quer, tá aqui, Deus. Estou entregando, porque eu sei que o Senhor vai fazer infinitamente mais, além do que eu penso, além do que eu sonho. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigada, meu Deus. Obrigada, Deus, por este dia. Obrigada, Deus, pela tua palavra. Obrigada, Deus, por tua fidelidade para conosco, Deus. Obrigada porque o Senhor não nos deixa sem resposta. O Senhor não nos deixa sem o Cordeiro. Obrigada porque o Senhor provê de tudo aquilo que nós precisamos, Pai. Obrigada por tua fidelidade, por tua graça e pelo teu amor em nossas vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor venha, Deus, a revelar a nós aquilo que nós precisamos deixar, aquilo que nós precisamos abrir mão, aquilo que nós precisamos entregar ao Senhor. Pai, nós não queremos que nada tome o seu lugar, Deus. E nos perdoe, porque muitas vezes colocamos coisas e pessoas, Pai, acima do Senhor, acima da tua soberania. Nos perdoa. Nos perdoa pelas nossas fraquezas. Nos perdoa pelas nossas imperfeições e pecados. E nós declaramos, Senhor, que nós queremos alegrar o seu coração, sermos obedientes ao Senhor, fazermos da tua vontade, Pai. Por isso, Deus, revela neste dia aquilo que nós precisamos abrir mão, aquilo que tem roubado o nosso tempo, aquilo que tem roubado a nossa qualidade com o Senhor. Aquilo, Senhor, que nós temos amado tanto, adorado tanto, que mal temos tempo para estarmos na sua presença. Deus, nos perdoa, Pai. Nos revela e coloca no nosso coração, nos dê um coração obediente. Nos dê, Senhor, um coração pronto a te obedecer. Um coração manso e humilde, que se entrega totalmente ao Senhor, sabendo que o Senhor tudo fará. Sabendo que o olhar do Senhor corre por toda a terra e que seus ouvidos estão inclinados e que o Senhor tem cuidado de uma forma sobrenatural de cada um de nós, porque nós somos o teu povo, nós somos os filhos do Senhor, Deus, e o Senhor é fiel. Deus, que nós possamos lembrar da tua fidelidade todos os dias da nossa vida, que nós possamos lembrar das tuas promessas e palavras liberadas sobre nós, Deus, e que nada nem ninguém nos tire da sua presença, nem do teu chamado, nem dos teus propósitos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos dê, Deus, um dia de paz, um dia alegre,
um dia leve na presença do Senhor. Nos livre, Senhor, de todo mal, de todos os ataques, de todas as armadilhas, Senhor. Abra os nossos olhos para que nós possamos ver e entender a grandiosidade do Senhor, que nós possamos fazer a diferença nessa terra. Abra os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a tua voz e prontamente responder: eis-nos aqui, e fazermos tudo aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família. Que você hoje possa ter essa revelação. Eu creio que muitas pessoas hoje vão ver o Isaac que Deus tem pedido. E quando entregar, irmão, você vai ver o cordeiro. Você vai ver a provisão de Deus. Deus não vai te deixar na mão. Muito pelo contrário. Deus vai surpreender a tua fé. Amém? Que você viva coisas extraordinárias na presença do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amém? Eu peço que você entre lá no canal do YouTube. Curta a página. Compartilhe esse canal. Me ajude a promover essa página na internet para que mais pessoas possam ter acesso. Eu vou baixar essa palavra agora lá no YouTube, lá no Instagram. E eu peço a sua ajuda para divulgar a palavra de Deus, para poder levar a palavra de Deus. Amém? Então que você compartilhe com seus amigos, com uma pessoa que precisa aí ouvir essa palavra, alguém que precisa entregar o seu Isaac ao Senhor, alguém que tem que abrir mão da forma que tem vivido para Deus, que você possa ter essa sensibilidade de espírito, esse direcionamento e compartilhar essa palavra. Amém? Um grande beijo para você. Fica com Deus e eu espero você aqui a partir das 8 horas da manhã, para nós começarmos o nosso dia adorando e entregando tudo ao Senhor. Amém? Um beijão, fica com Deus e até amanhã.